Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Eu sou o William Alves, CEO da agência TechD. Eu sou a Jaqueline Cândido, estrategista da agência TechD. E esse é mais um Na Ponta do Marketing. Na Ponta do Marketing, o seu podcast de marketing, vendas e negócios. Um oferecimento Agência TechD. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar com os advogados, sócios de escritórios de advocacia sobre um tema muito interessante e fundamental para o seu negócio: como estruturar a área comercial. É um grande desafio e hoje nós estamos aqui com o William, CEO da agência TechD. Atuou durante muitos anos e continua atuando com escritórios de advocacia aí no dia a dia. E vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre os principais desafios quando a gente fala ali da área comercial dos escritórios, né? Então, Will, conta um pouquinho pra gente hoje qual que é a principal dor ali dos escritórios de advocacia. Jaque, adoro esse assunto, falar de time comercial, principalmente para escritório de advocacia, no qual eu atuo no treinamento deles. Então, os escritórios que entram aqui passam por um treinamento de vendas e eu sou a pessoa que faço isso, né? Hoje a gente tem uma equipe também que treina os demais, mas eu fiz muito e ainda faço alguns deles porque eu gosto. Primeira coisa, o escritório de advocacia, o dono é o principal vendedor. Isso, 9 a cada 10 escritórios que entram aqui são assim. O dono é o vendedor, é ele que atende o lead, é ele quem fala o que tem que ser feito, é ele quem dá andamento na documentação, é ele que faz tudo. Isso é o primeiro problema. E é a principal dor. Como que o dono sai do comercial? Se o dono soubesse os problemas que ele causa quando ele está no comercial, na hora que ele desligar aqui, que ele parar de ouvir esse podcast, ele vai tomar uma decisão de sair rapidamente do comercial. Eu acho que até, desculpa te cortar, mas um ponto importante é que talvez, até pela particularidade do serviço, muitos sócios, donos de escritório, não enxergam a necessidade de ter uma área comercial, né? Então, talvez por isso o dono fique tão à frente e atrapalhe tanto a nível de negócio. Exato, é isso mesmo. O escritório de advocacia ele tem que ser tratado como qualquer outro tipo de negócio. Tem que ter uma área comercial estruturada. Ponto. Se você não tem isso, cara, desculpa, você não vai crescer. Porque você vai ser o gargalo. Então, já até trazendo, por que o dono tem que sair urgente do comercial? Porque ele é o gargalo, a empresa dele não cresce. Ele é a hora mais cara do negócio. Tempo é dinheiro. Porque ele é o sócio. Então, faz uma conta aí básica. Qual que é seu salário, sócio do escritório de advocacia? Divide pela quantidade de horas que você trabalha, você vai ver quanto que custa uma hora sua. E isso, o que você pode fazer? Ao invés de você estar no comercial, você pode estar pensando em formas de fazer seu negócio crescer. Ao invés de ficar apagando incêndio, tentando vender a qualquer custo, vai fazer o negócio crescer. A função do dono é essa, não ficar no comercial. Então, trago verdades aqui, né? O dono vai ficar nervoso comigo. Mas no final vai entender esse raciocínio. Sim, então vamos lá. Primeira coisa, primeira dor, o dono sair do comercial. Tem que sair urgente porque é a hora mais cara e não faz sentido nenhum ele estar ali e ele precisa trazer alguém para complementar ele. Segundo, não tem processo comercial. Tá? Não tem processo comercial, não tem... O que é um processo? O lead entra, né? Pedir uma solicitação de diagnóstico, falar com o advogado, alguma coisa do tipo. Quais são os próximos passos? Existe um padrão? Existe um processo? Não tem. Muitas vezes ele vai lá, o lead entra, né? Quando eu falo lead é o potencial cliente. Entra em contato por e-mail, WhatsApp, telefone, ele já cai direto no advogado. E aí sabe o que acontece, Jaque? Muitas vezes esse cara é um curioso, ele quer tirar uma dúvida, que ele não vai pagar nada. Ou concorrente. Ou um concorrente. Aí o que acontece? O dono da empresa, que tem a hora mais cara, fica atendendo essa galera que não tem nada a ver. Que não vai gerar R$1 para a empresa dele. E aí acaba se tornando prejuízo. Então, quando eles saem do operacional e tem um processo comercial, o negócio começa a crescer. Nós temos alguns escritórios que quem trata com a gente, o sócio, não é nem advogado. E esses escritórios a gente notou que são os que mais crescem. Por quê? Porque os caras pensam a nível de negócio, como eu falei para vocês, que é o que o escritório tem que ser. Mas vamos lá. Como que eu monto um time comercial, que é o assunto do nosso podcast aqui? Sim. Eu gosto do comercial em 2 fases.
do pré-venda e da venda, que é o fechador. Vamos falar um pouco da pré-venda. E por que eu acredito que é a melhor opção para um escritório, assim como as empresas hoje fazem muito. Quando você tem um escritório, que você tem uma geração de demanda de leads, tem leads entrando todos os dias, você vai ter leads que têm potencial para contratar o seu serviço, como você também vai ter leads que não são potenciais. O que é um lead não potencial? Aquele que é só curioso, aquele que não dá retorno, que entrou em contato, falou uma vez e sumiu. Ou então aquele que vem falar de assuntos nada a ver. Não tem uma ação de fato, né, que possa ser feita. Não tem o que você fazer, não tem o que você vender para a pessoa. E isso é muito comum quando você está fazendo anúncios. Mas aí o advogado pode falar, mas tem uma empresa que falou para mim que vai vir só lead qualificado para você. Mentira, cara. Isso é impossível. O anúncio, a gente, obviamente, como agência, tenta pegar o máximo de clientes qualificados, mas nem todos, mas não existe uma fórmula, né? Sim. Não, para você só vai ter anúncios qualificados, a não ser que você faça um trabalho de pré-qualificação antes, mas aí é uma outra história. Então, o que acontece? Voltando aqui ao raciocínio. Por que você tem que ter um pré-venda? O pré-venda é uma pessoa, não é um advogado, é uma pessoa, um vendedor normal, júnior, comercial mesmo, que que o objetivo dele é qualificar todo mundo que entra. Ponto. A gente fala que o objetivo dele é evitar com que o advogado, o dono, o sócio, o técnico que tem a hora mais cara, perca tempo com essa galera, que não tem perfil nenhum. Ele é o filtro no negócio. Ele é o filtro. Então, ter pré-venda vai te ajudar a qualificar os leads. Então, todo lead que entrou, você fez campanha de Google, Facebook, Instagram, fez alguma ação, tem que bater nessa pessoa. E essa pessoa é júnior, então nível júnior, salário baixo, não precisa pagar um salário alto, e ela vai fazer algo que está dentro de um processo. Então, ela vai fazer algumas perguntas, que a gente fala que é pergunta de qualificação, para identificar se o lead tem potencial ou não. Então, pré-venda. Boa. Antes de você evoluir, eu queria tirar uma dúvida. Você mencionou sobre essa qualificação, né, que existem ali algumas perguntas. Quais canais você acredita que é o mais adequado para o pré-vendas utilizar para fazer essa qualificação? Você diz a nível de contato, tipo WhatsApp, e-mail, telefone? Exato. Olha, todos são canais de contato. Quando vem por e-mail, você está fazendo uma ação que o cliente tem que preencher um formulário e esse formulário é enviado por e-mail. No formulário, você tende a já fazer uma qualificação, né? Então, você pode fazer algumas perguntas no formulário que vai ajudar você a qualificar. Então, ele já chega um pouco mais redondo, o lead já chega melhor para o pré-venda. Do WhatsApp, não, ele já tem que fazer esse trabalho porque você não consegue fazer algumas perguntas. Sim. E no telefone, também ele vai ter que fazer na hora ali. Então, e-mail, WhatsApp, telefone são os principais canais para o pré-vendas utilizar e fazer essa qualificação. Sim, esses aí são os principais e ele tem que fazer. Boa. Então, eu tenho pré-vendas. Ficou claro aqui, né? Sim. Então, o objetivo do pré-vendas é qualificar o lead, fazer o filtro para ele passar para uma segunda etapa. A segunda etapa é o closer, é o fechador. O closer, por escritório de advocacia, ele é uma pessoa mais técnica. Então é aí que entra o dono do escritório? Não. Por quê? Porque o dono do escritório tem a hora mais cara. Então ele pode ter um advogado especialista só para fazer closer. E de preferência, um advogado que saiba do assunto. Porque é muito comum que você tenha especializações. Então, por exemplo, um escritório que atua full service, que a gente fala, que é um escritório que atua com previdenciário, criminal, enfim, atua com todas as áreas. Está fazendo campanha. Entrou um lead de criminal, esse cara tem que falar com o advogado criminal. Sim. Entrou um lead previdenciário, ele vai falar com o advogado previdenciário. Então, é muito bom você ter o closer segmentado. Mas aí eu vou ter que ter um para cada área? Sim, porque você vai ter que ter alguém que é especialista nisso para poder dar andamento ao processo. Se você tiver alguém que conheça tudo, melhor ainda, porque esse cara pode te ajudar. Mas qual que é o objetivo ali do segundo passo? Primeiro, não vai vir o curioso, ele já vai ter sido feito um pré-filtro, vai ser feito um filtro ali, uma pré-venda antes.
E todo mundo que chegar para esse advogado, para esse closer, vai ser mais para fechar. Então a reunião vai ser mais objetiva, é mais para tirar algumas dúvidas e ele já vai fechar, já vai assinar um contrato. Então esse closer não vai ficar perdendo muito tempo. Você vai ver que o pré-vendas, aí como que funciona? O pré-vendas faz 10 atendimentos por dia e o closer faz 1 ou 2. Porque ele só atende o filé, só coisa boa. Sim. E já entra, o pré-vendas ajuda ao advogado especializado em determinada área não atender de uma outra área a qual ele não tem especialidade, né? Exato. Então, otimiza tempo, né? E isso faz todo sentido ali quando a gente olha para a produção mesmo do negócio, né? Para o dia a dia. Sim, faz todo sentido, porque ele não fica perdendo tempo. O lead já chega certinho, ele consegue distribuir para o advogado certo. Uhum. Aí, já que tem um outro modelo que a gente está testando aqui, que também está dando super certo, que é o quê? O closer nem ser advogado, ser um vendedor também. Poxa, mas William, e os assuntos técnicos que tem muito dentro do meu negócio? O advoguês, né? O advoguês. Porque o lead, muitas vezes, ele quer saber um pouco mais detalhado, o advogado tem que saber sobre o que está acontecendo para ele poder falar se dá para avançar ou não dá, se dá para fechar um contrato. Então, o que está acontecendo? Ao invés da gente ter o advogado para closer, tem o pré-venda, mas ao invés de eu ter o advogado para closer, tem um vendedor que usa muito técnicas de vendas, de fechamento. E quando for assuntos técnicos, ele pluga, ele conecta, né, um advogado só para falar de técnico com aquele cliente. Uhum. Então, na prática, como que funciona? O cliente, vamos usar aqui, uso capião. Um vendedor consegue vender uso capião. Então, ele faz algumas perguntas ali, você ensina ele, né? Olha, uso capião, cara, para dar entrada, preciso disso, esses são os pré-requisitos, ok. Então, ele toca todo o processo comercial até o fechamento. Caso tenha algo que é um pouco mais complexo, ele fala para o cliente, olha, deu para entender, você tem direito, mas eu queria tirar uma dúvida com o especialista, que é aquele cara que vai dar entrada no processo. Então, vou chamar ele para uma reunião, para ele tirar algumas dúvidas com a gente. Boa. E aí ele traz aquele advogado que vai falar 20, 30 minutos na reunião e pronto. E ele dá toda a continuidade. Quando esse processo comercial encaixa, o negócio tem escala. Sim. Por quê? Por que tem escala? Porque o vendedor consegue vender muito e esse cara é movido à meta e o advogado foca naquilo que é o mais importante da profissão dele e das tarefas diárias, que é o quê? Resultado. Resultado, processos e tudo mais. Então tem essas duas formas de você atuar. Essa que não é um advogado técnico como closer, como fechador, tem dado super certo em alguns clientes que a gente está testando. Legal. E para o pré-vendas, a gente comentou dos canais que ele pode utilizar para fazer essa qualificação. Quando a gente chega ali com o closer para fechamento, a relação é um pouco diferente, né? Vai se aprofundando mais. Quais canais ali você acha que é o mais adequado para o closer se comunicar com o cliente? Uma reunião presencial, um call, telefone? O que você acha que é mais assertivo? Boa pergunta. Eu costumo dizer que não existe o certo ou errado. Existe aquilo que é melhor para o negócio. Por quê? A gente tem clientes aqui que tem um baita escritório, bonitão, 100 pessoas trabalhando na Avenida Paulista, um café legal. Então, para impressionar aquele cliente, o bate-papo com o advogado, com o closer, ele chama para uma reunião presencial. Mas isso não é a realidade de todos. Sim. Então, aquele que está em home office, que está começando, usar a reunião online, o Google Meeting, pode ser uma boa opção. O pós, fez essa reunião, o pós, aí também vai de acordo com o que o cliente gosta. Vou te dar um exemplo. Tem empresário, empresas que trabalham com trabalhista, tá defendendo a empresa. Tem empresários que gostam de por e-mail. Então, depois que você fez a reunião com ele, você vai ter que falar com ele por e-mail. Tem alguns casos que preferem pelo WhatsApp, pela velocidade. Tem outros, não, acho que é melhor você me ligar porque a gente consegue se comunicar melhor. Enfim, não vai ter palavras erradas ali, de problemas de interpretação. Então, vai muito de acordo com o cliente que você está atendendo. Então, não existe o certo ou errado. Testa. Essa é a verdade. Testa. E pergunta para o cliente, não tenha vergonha. Fez um bate-papo com ele, como que você gosta do pós, depois que a gente sair daqui? Você quer que eu te ligue? Você quer que eu te mande pelo WhatsApp para ser mais rápido ou quer por e-mail? Pergunta, não tenha vergonha.
Até porque cada pessoa funciona de um jeito, né? Sim. Realmente tem pessoas que preferem ali o WhatsApp pela dinamicidade, mas tem gente que prefere o e-mail, ter tudo ali documentado, tudo certinho. E ambos são válidos. Como Sim. você falou, são testes e depende ali de cada negócio. Muito bom. Então, como uma dica bônus, para a gente finalizar aqui o nosso episódio, como um dono de um negócio, né, de um escritório, como um sócio faz a contratação de um pré-vendas? Como ele escolhe essa pessoa? Ótimo. Eu gosto muito do que o Flávio Augusto, sabe, da WhatsApp e tal, fala como ele vai contratar um vendedor. Ele contrata um vendedor, um pré-venda é um vendedor, né? Super Sim. importante deixar isso bem claro. Ele gosta de contratar o vendedor que tenha fome. Aquele que tem a vontade de crescer. Por quê? Existe a tal da soft skills e hard skills, né? Soft skills é o caráter da pessoa, o quanto ele é fiel, o quanto ele é bom de equipe. Hard skills é o que ele entende de processo de vendas, técnicas e tudo mais. Soft skills, você não consegue ensinar. Você não consegue ensinar o cara a ter caráter, ser leal a você. Sim. Você não consegue ensinar o cara a ter vontade de crescer na vida. Hard skill, técnica de venda, você consegue. Então, isso mostra o perfil de pré-venda que você tem que contratar. Contrata uma pessoa que tem uma soft skills bem alinhada, que tem a fome de crescimento, que é leal, que está a fim de crescer e ensina para ele as técnicas. Boa. Quando o cliente entra aqui, a gente consegue ensinar esse vendedor a ser um bom vendedor. Tá? Legal. E isso quer dizer que você também não precisa pagar um alto salário. Você vai premiar esse cara por meta e você vai ter um processo comercial dentro da sua empresa bem redondo. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Posso dar mais uma dica para a gente fechar? Claro. Documentação de todo o processo. Como assim? O lead entrou, bateu lá no pré-vendas, vai existir um diálogo entre eles, não é? Cliente e pré-vendas. E esse cliente, né, esse lead, vai ser passado para o closer. Então, esse diálogo que aconteceu entre pré-venda e cliente precisa estar documentado para o closer se preparar para aquela reunião e saber o que está acontecendo. Para isso acontecer, você pode usar uma planilha do Excel, por exemplo, para deixar documentado todo o histórico de conversa, ou, que é o que eu mais indico, usar um CRM. Então, se você não sabe o que é, joga no Google CRM para vendas, vai aparecer vários, que é uma ferramenta que faz a gestão dos leads, né? Que entra, deixa todo o histórico lá, os dados, é super importante. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Will, muito obrigada por ter participado, por toda a contribuição, todos os insights. E você aí que nos ouviu, que nos assistiu, gostou desse conteúdo, conta pra gente aqui nos comentários, dê sugestões, dicas do que vocês querem ver por aqui e continuem nos acompanhando para ter acesso a mais conteúdos. Para você que nos assistiu, ouviu, meu muito obrigado. Não se esqueça de avaliar. Sim. É super importante pra gente. E até mais. Um oferecimento Agência TecD. Alavanque suas vendas com a maior agência de performance do Brasil. Esse foi mais um Na Ponta do Marketing. Episódios novos toda segunda às 9 da manhã nas plataformas digitais e em vídeo no nosso canal do YouTube.